que nós possamos nos sentar, estender as mãos para o Juninho mais uma vez. Agora que o Espírito Santo já conseguiu uma porçãozinha aí no nosso coração, né? Então a gente vamos orar, pedindo que essa graça permaneça durante todo esse tempo. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, o Teu Espírito mais uma vez a Teus servos, Senhor Deus. Dai a eles, Senhor, a docilidade do Espírito, Senhor Jesus, mas a ousadia de um profeta, Deus. Dai a eles, Senhor Deus, a revelação do Teu coração para aquilo que nós precisamos nessa manhã, para aquilo que vem do Teu coração, que é desejo Teu, Senhor, para as nossas vidas de transformação, de cura, de libertação, Senhor, para um novo canto, Senhor, para nova vida, para um novo louvor, Senhor Jesus, para a verdade, para enxergarmos a verdade daquilo que somos, através da Tua palavra que será pronunciada agora, Senhor Deus. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, encha-o, Senhor Deus. No coração de Nossa Senhora, o consagramos. Ave Maria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue sua Bíblia no Salmo 138. Vamos lá? Salmo 138. Senhor, vós me perscrutais, meu Deus, perscrutais. Palavra boa, né? E me conheceis. Sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de onde penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso, vós me vedes, observai todos os meus passos. A palavra ainda não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei longe de vosso Espírito? Para onde fugir apartado do vosso olhar? Se subir até os céus, ali estarei. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que me levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se for a luz, me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Fostes vós que me plasmastes nas entranhas de minha mão. Vós me teceste no seio de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Amém. Uma coisa é você olhar para você, para si mesmo, e você dizer quem é você e como você está. E eu digo, por causa do pecado, nós não temos a capacidade de dizer quem realmente somos. Não temos capacidade de dizer como realmente estamos, porque o pecado não deixa.
porque a nossa visão é imperfeita. Vai dizer lá em Coríntios 13, por enquanto vemos que como confusamente, nós não vemos perfeitamente, mas só quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá, e assim verei como realmente eu sou. Então, por enquanto, a nossa visão a respeito de nós mesmos, a nossa ideia a respeito de nós mesmos é uma ideia ainda imperfeita. Você não consegue olhar para você e falar assim, eu sou isso, e ser exatamente isso. Você não sabe dizer, eu não consigo dizer perfeitamente quem eu sou, por mais que eu tente, por mais que eu use toda a minha verdade, toda a minha sinceridade, mas por causa da minha imperfeição, eu não consigo. Agora, Deus sabe tudo a respeito de você. A visão de Deus é perfeita ao seu respeito. O salmista vai dizer, sabeis tudo de mim. Tudo. Deus sabe tudo. Deus olha para você e Ele sabe exatamente quem é você e como você está. O olhar de Deus para você é um olhar profundo, mas muito mais profundo do que você consegue chegar. Uma coisa é você tentar entrar nesse seu castelo interior, entrar na sua humanidade, entrar no que você realmente é, e você começar a enxergar você. Uma coisa é você entrar nos cômodos da sua casa, dessa casa interior. Por exemplo, se eu falo para você, conte-me como que é você com a sua família, a sua área familiar, você vai dar uma visão para mim, mas vai vir imperfeita. Conte-me a respeito dos seus sentimentos, tudo que você tem de sentimentos, você vai me dar uma visão, mas uma visão imperfeita. Eu falo para você, conte-me tudo sobre a sua sexualidade, você vai falar e vai falar, mas infelizmente vai vir imperfeito aquilo que você disser. Conte-me sobre a sua área profissional. O que é isso? Como que você vive dessa forma? Você vai falar, mas ainda vai falar imperfeito. Agora, uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você chamar Deus, chamar Jesus, pegar na mão dele, falar assim, me mostra quem eu sou em todas essas áreas. Aí a visão é outra. Fala para Jesus, me mostra, Jesus, como que eu tenho sido na minha casa. Me mostra, Jesus, como que eu tenho sido aqui nesses meus sentimentos. Me mostra, Jesus, como que eu tenho sido no meu trabalho, na minha sexualidade. Aí a conversa é outra, porque aí é aquele que é perfeito, nos revelará como realmente somos. É essa disposição que você precisa ter, de já não enxergar mais com os seus olhos, mas pedir para Jesus, mostra-me agora o Senhor. Está disposto? Você tem coragem? Tem, irmãos? Não é fácil não, viu? Santa Teresa disse que quando ela teve a visão de si mesma, quando ela conseguiu olhar para si mesma, a visão que ela teve foi a visão do inferno. Santa Teresa, doutora da igreja. Pergunto de novo, você tem coragem, irmão, de querer saber quem é você, de como você está de verdade? Então tá bom. Agora, né? Bora. O Salmo vai dizer que o Senhor nos sonda, sabe tudo de nós, desde quando nós acordamos, quando nos deitamos, quando nos sentamos, antes de falarmos qualquer coisa, Deus já sabe tudo. Deus conhece todas as coisas. Mesmo que eu queira fugir, para onde fugir apartado do vosso olhar? Não tem como. Se você quiser fugir para o fundo do oceano, se escondendo de Deus, saiba, quem fez o oceano foi Deus. Então não tem como fugir dele, não tem como fugir do olhar de Deus. Deus sabe tudo. Mas o bom de tudo isso é que Deus não nos cerca como alguém, como um acusador que fica ali te cercando. Ah, eu estou te vendo, hein? Cuidado comigo, eu estou de olho de você. Não, estou de olho no Senhor. Deus não faz nada disso. Deus não é aquele acusador. Deus nos deu algo chamado liberdade. Por mais que Ele nos olhe, por mais que Ele sonde os nossos corações, você é livre.
totalmente livre. Mas Deus nos ama. E o que precisa ficar claro agora, nesse segundo momento, é o amor de Deus para conosco. Se você quiser voltar aqui ao seu retiro de primeira experiência, pode ser, não tem problema não. A gente vai falar de amor de Deus mesmo. O amor de Deus, mas de uma forma um pouco mais profunda. Porque o que a gente precisa entender? Que nós fomos amados desde sempre. Olha só esse versículo. Versículo 13: fostes vós que me plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me teceste no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, tão perfeito. Deus nos fez no amor. Na explosão da nossa criação, no momento em que fomos criados, no momento da fecundação, em que você começou a ser gerado, era simplesmente um feto, uma coisa pequenininha. Naquele momento existiu o sopro da vida. Deus deu para você a vida. Nesse momento, todo o amor de Deus estava sobre você. Deus começou a sonhar conosco, um por um, olhando para nós pessoalmente. Deus sonhava e nos enchia de amor. A criação, irmãos, é um grande momento de amor de Deus para conosco. Se tem um momento em que você pode ter certeza em que você está sendo amado, é o momento que você está sendo gerado. Esse momento de amor, Deus é todo fonte de amor, e esse momento da criação é o momento em que você foi gerado no amor. Deus é um grande artista. Eu fico admirado. Eu não sei se você também é um admirador. Acho que nós, por sermos artistas, nós temos uma facilidade para poder contemplar as coisas belas de Deus, né? Fala a verdade. Eu particularmente, eu adoro o mar, né, filho? Ela está me cobrando para ir para a praia faz um tempo já. Mas eu adoro olhar o mar. Tem vezes que nem quero nem tanto entrar na água, mas ficar olhando para o mar, que coisa mais linda. O céu, as árvores. Já parou para olhar as plantinhas? Algumas plantas que você não sabe nem o nome, não tem nem ideia do que seja. Mas olha a delicadeza de Deus na criação. Já parou para olhar uma laranja? Cara, um dia eu olhei a laranja, eu fiquei bobo. Cortei a laranja no meio e fiquei olhando para elas. São milhares de bolsinhas de suco, cara. São milhares, é tudo fechadinho. O suco está fechadinho em bolsinhas pequeniníssimas assim. Tudo fechadinho. O suco está dentro de bolsinhas assim, milhares dela. Em uma laranja. Aí quando você espreme, você explode aquela bolsinha, aí sai o suco, mas está tudo guardadinho, cara. Que perfeição de Deus. Já parou para se perguntar de onde vem a água do coco? Você já parou para pensar? Tá lá o coco, daqui a pouco tem um coco daquele tudo fechado, mas você fala, tem água lá dentro, uma água deliciosa. Fala a verdade. Aí eu fui estudar, mas não vou contar para vocês, eu já estudei para saber, eu fiquei curioso. Como é que vem essa água toda? As perfeições de Deus em sua criação. Você vai olhar os bichos, os animais, que coisas mais lindas, todos variados assim. Como que Deus pode criar desse jeito? Só não entendi porque que ele criou o rato, mas tudo bem, o resto. Um dia eu quero perguntar, o dia que eu tiver a liberdade para chegar diante do trono, Deus Todo-Poderoso, falar, Senhor. Lógico, depois de uma convivência, depois de ter perguntado tantas coisas. O dia que a gente estiver meio à toa assim lá no céu, tá? Falar, Senhor, vamos conversar um pouquinho. Qual a ideia do rato? Me explica. Eu sei que tem a cadeia alimentar, mas cadê? Por que rato, cara? A humanidade não sobreviveria muito bem sem o rato. Eu estou falando isso para vocês porque eu morro de medo de rato. Mas morro de medo. Se aparecer um rato aqui, acabou o encontro para mim. Ou mata ou já é.
não, já que a gente está tratando de muita cura interior, então Deus me cure, né? Porque olha, eu tenho medo de rato. Enfim, vamos seguindo. A criação de Deus. Aí depois de tudo que Deus cria, as plantas, os animais, as criaturas, Deus vai e cria o homem. E vai dizer lá que Deus olha e fala que é muito bom. Deus vê e fala, é muito bom essa criação. O homem, eu e você. Como Deus nos criou. Aí você começa, quem já fez um curso básico, mínimo assim, de anatomia, para falar do todo o funcionamento do corpo do ser humano, do homem. Que perfeição, cara. Que perfeição é o ser humano. O cérebro, o que é isso que Deus fez? Deus fez tudo isso no amor. Aí depois Deus foi dando forma a cada um de nós. Deus foi nos formando e nos fazendo amados. Muitos de nós ficam reclamando por causa da nossa genética, por que a gente parece ser, ficar falando da fisionomia, mas para Deus tudo é perfeito. Para Deus tudo é perfeito. O modo como você é, o modo como a cor da tua pele, a cor dos teus olhos, tudo como você fez, Deus te fez no amor. Eu fico imaginando quando você foi ali fecundado, acho que Deus sentou ali, colocou aquela prancheta enorme, pegou o lápis, deixa eu desenhar esse meu filho, deixa eu desenhar essa minha filha. E Deus se demora ali, desenhando os seus olhos. Ele fala assim, o olho vai ser parecido com o da mãe, sabe, eu fico pensando Deus todo artista, olhando para você e dando forma. Não é qualquer um, é Deus, e Deus que é amor. Você foi feito no amor. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. O salmista vai dizer, sede bendito por ter me feito de modo tão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Nosso coordenador estadual das artes lá de São Paulo, ele fala, como é que ele fala, amor? Eu sou louro, e ele é preto, né? Ele fala, eu sou louro, de belos olhos e de muito formosa aparência. Ele se convenceu mesmo. Se olhar para a latinha dele, você vai falar, rapaz, mas convencidíssimo a respeito do amor de Deus na vida dele, com a sua pessoa, com a sua fisionomia, com o seu jeito. Talvez você tenha alguns traumas, e daqui a pouco a gente vai falar disso, mas a primeira ideia que eu queria que você tivesse, e a certeza que você tivesse, é que Deus te fez no amor. Você é amado, é amada. Queria que você ouvisse essa canção. Se você puder fechar os olhos com a certeza que não vai dormir, feche. Se você for dormir, então não feche os olhos. Ouça a canção. Talvez você esteja cansadinho e tal, mas eu queria que você pensasse nisso, olhando para você, imaginando Deus te criando, Deus te fazendo assim de modo tão perfeito e perfeita. Deus te ama, e Deus foi exato, Deus foi perfeito em fazer você. Não pense em nada mais, somente na sua criação, somente no amor de Deus para você, somente no amor de Deus para a sua vida. Não pense em nada mais agora, e ouça essa canção. Deixa o Senhor falar com você através dela. Me impressiona tua exatidão, tua misteriosa precisão. Me fizeste tela viva, em tuas mãos já te está. Desenhaste saudade do infinito, no esboço um rosto de canto indizível, de olhos postos
Me fizeste obra viva, em tuas mãos já te está, e me impressiona tua exatidão, tua precisão. Me fizeste obra viva, em tuas mãos já te está, e me impressiona tua exatidão, tua precisão. Deus foi exato e preciso ao fazer você. Nos impressiona a exatidão e a precisão de Deus ao nos fazer no amor. Repita comigo: sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Mais uma vez, sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Louve ao Senhor agora, meu, pela tua vida. Louve ao Senhor agora pelo dom da vida, pelo sopro da vida, por Ele ter te feito de modo tão maravilhoso. Amém. Amém. Olha para o seu irmão que está do lado, dá um sorriso para ele e aplaude ele agora. Aplaude a beleza de Deus. Só uma dica aqui para vocês, olha aqui para mim. Assim, difícil dormir. Assim, você dorme já já. Se você encostar então aqui, já era, tá? Só uma dica, é uma dica simples, uma coisa, não estou dizendo que vai acontecer, mas se por um acaso você vê o irmão desse jeito, dá só o irmão, assim é mais fácil você dormir. É fácil, é uma coisa simples. Então coloca um pouquinho na postura aí para você ficar firme, senão você dorme. Irmãos, nós organizamos retiro já tem alguns anos, né? A gente sabe, tem muita gente que viaja durante a noite. Eu também dormi muito mal essa noite, porque dormi pouco, isso que eu quero dizer. Então, todo mundo está cansado. Se não houver um esforço de nossa parte, irmãos, vem para o retiro, mas para não fazer o retiro, complica, né? Então faça um esforço aí, se estiver com sono, fica de pé, sei lá, dá um jeito, mas para que você não durma. Prometo que nunca mais vai fazer uma musiquinha assim, aí põe a voz da Carol, toda bonitinha, a música, Senhor, a gente acaba dormindo mesmo. Deus nos fez assim. Daqui a pouco, já. Presta atenção, daqui a pouco, o que Deus espera de nós? Que nós possamos nos relacionar com Ele. Eu sempre imagino isso na criação, como o pai ou a mãe que geram um filho. Não sei porque eu tenho falado tanto isso, né? De pai e mãe que gera filhos. Mas o pai e a mãe, quando, por exemplo, o filho está na barriga da mãe e começa a se mexer, fala a verdade, para a mãe, a primeira vez que dá o primeiro chutinho, você já não fica, ou senão se chama todo mundo, né? Parece que é o primeiro sinal. Põe a mão aqui, aqui, agora. Daqui a pouco põe a mão. Ah, parou. Aí depois, até o momento em quando o pai coloca a mão, tá mexendo. Ou senão quando o pai fala e a criança mexe toda, aí o pai já fica todo encantado.
Parece que é o primeiro sinal de relacionamento, o primeiro sinal de diálogo. Depois o filho nasce. Quando nasce, o que o pai e a mãe espera? Primeiro sorrisinho, né? Porque chorar, chora o tempo todo. Agora sorrir. Aí quando a criancinha lá, bem recém-nascida, abre um sorrisinho, nossa, sai falando para todo mundo: a criança nasceu, chorou, sorriu, deu risada, tal, e fica contando para todo mundo. Aí quando começa a rir para o pai, para a mãe, aí começa a aprender as coisas que faz a criança sorrir. Mexe, dá o parte do corpo, a criança dá risada, ou fala alguma coisa, e a cena é sempre ridícula para quem está de fora vendo. Para quem está fazendo tá nem, mas para quem está de fora vendo, fala: meu Deus, que isso? A pessoa aí fica fazendo negócio, a criança se abre toda. Mas quem está olhando aquilo de fora, fala: gente, olha que coisa. E muda a vozinha, né? É o bebezinho do papai. Faz as coisas mais ridículas do mundo para poder fazer o que, irmão? Ter a resposta da criança, né? Para se relacionar. A criança está crescendo, está começando a falar. Cara, quando a criança fala papai ou mamãe ou alguma coisa parecida com isso, nossa Senhora. Falou mamãe hoje. Liga pro marido: ele falou mamãe agora, não acredito. Aí a criança vai crescendo, vai andando, e agora a criança sai andando e vai ao seu encontro, dá o bracinho, já fica todo encantado, porque você está se relacionando. Aí quando cresce mais um pouco, aquela criança começa a falar de tudo. Aí começa a falar de tudo, fala tudo e começa a conversar com você, conversar, e a alegria do pai e da mãe é exatamente porque o filho está conversando, tal. Até o momento que essa criança cresce, vai se tornando meio que adolescente. Aí o pai e a mãe já não tem tanta alegria assim nas coisas. Você já começa a perceber que aquela criança está meio que desandando, já não quer tanto ficar com você, já começa a perceber que aquela criança já não faz tanta questão de estar perto de você. E bate no coração do pai e da mãe uma tristeza, porque já não tem mais o afeto dos filhos. E assim vai, até o momento que cresce, depois casa, e aquela criancinha, quando dá uma ligada para você falar benção pai, benção mãe, já é a sua alegria. Assim também, na nossa vida, acontece nos relacionamentos com Deus. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus nos fez no amor para nos amar sempre. Mas quando a gente vai tomando consciência da nossa vida, quando a gente vai crescendo e tendo as nossas chances de escolhas, aí nós que vamos dispensando esse amor. Na nossa vida, primeiro nós entendemos que fomos criados no amor, certo? Alguém tem dúvida que você foi criado no amor aí? Não, Deus te amou desde sempre. Mas agora, porque nós fomos convivendo com algumas pessoas e com algumas situações, nós fomos experimentando os desamores. Porque a gente espera sempre, ou a gente nasceu para ser amado por Deus, mas sempre através de alguém. E nós provamos dos desamores. Quando iniciamos nosso relacionamento com outras pessoas, fazemos a experiência do desamor. Por causa do pecado original, o ser humano ficou marcado na sua capacidade de amar. Já dentro do ventre, quando nossos pais ficaram sabendo de nossa presença ali, vivemos a experiência da rejeição. Você não imagina, mesmo que seus pais o quisessem, mas quando fala assim, está grávida, estou grávida, né? Fala. Naquele momento vem um medo, vem uma dúvida: será que eu vou dar conta? Como que vai ser? Ou se não, quando realmente não queria, mas agora, nesse momento,
a nossa situação financeira. Olha como que está o mundo. Como que eu vou educar essa criança? E a criança vai sentindo, já no ventre da mãe, o desamor. Ou senão, quando o pai ou a mãe fala assim, tomara que seja menina, ou tomara que seja menino, e lá no ventre, se for menino, mas eu sou menino, papai. Mas o pai não sabe, mas ele sonha que seja uma outra coisa. Ou senão, tomara que ele seja tal coisa, tomara que ele, quando crescer, seja isso ou aquilo. Já vai sonhando e desejando coisas para o filho, mas só Deus sabe. Planejando coisas. E lá no ventre da mãe, o filho começa a experimentar os desamores. Quando acontece também as realidades da sua vida, quando, por exemplo, os seus pais se separam, como conviver com isso, mas desde criança, ou você que tem filhos e já é separado, talvez você saiba a consequência disso nos seus filhos, a separação com o seu marido. O filho vai provando do desamor, da ausência do pai ou da mãe, ou a morte de alguém. A ausência do amor. As decepções, as humilhações. Lá na escola, hoje é chamado de bullying, né? Antigamente é chamado de zoeira mesmo. A gente zoava tanto um com o outro na escola, mas as pessoas começavam a caçoar de nós por causa do nosso corpo, não é? Coisas que a gente talvez nem estava tão encanado, mas porque alguém falou na escola, aí você começa a olhar e falar, nossa, é verdade mesmo, hein? Tamanho do seu nariz. Eu particularmente tenho um nariz um pouco avantajado. Na escola já me deixaram isso muito claro. Faziam questão de me lembrar isso sempre. Eu entrava na escola, vamos gente, respira todo mundo, ele chegou. Mas eu, como não podia ficar por baixo, nunca fiquei, então eu gostava de zoar também. Ah, é? Aí eu olhava aqueles menininhos que tinham aquelas orelhinhas, parecia um par de havaiana do lado da cabeça assim. Tinha um cara que tinha uma cabeça tão grande lá na escola que a gente chamava ele de consciência pesada. E aí na escola a gente foi aprendendo a zoar e ser zoado. Porque você é magro demais, ou porque você é gordinho demais, porque você tem o cabelo muito duro, porque você é branco, você é preto, porque é branco porque parece um leite, mas porque você é preto parece um carvão. Aí foi zoando, uma zoeira, e aquilo foi mexendo com a gente, e a gente já se olha para o espelho e fala, seja bendito, Senhor. E a gente vai provando dos desamores, porque um dia falaram isso de nós, e pior do que isso, quando nos rejeitaram por causa disso, porque existiram aí as comparações. O mundo plantou na nossa cabeça que existe um modelo de beleza, não é? Tanto que chamam as mulheres de modelo. É modelo. É a forma como as mulheres devem ser. Aí colocam na sua cabeça que Gisele Bündchen é a modelo. Pô, cara, eu não sou igual a ela, então eu não sou modelo. E aí existem as decepções, que eu não pareço nada. Os meninos também, aí tem os modelos homens. Pô, se eu tivesse parecido com o modelo, eu estava perdido, velho. Plantam em nós a questão da beleza. Nós não somos bonitos. Dizem para nós que nós não somos bonitos. E aí, por exemplo, um namoradinho deixou você por causa de uma outra menina, e você acha que foi por causa da beleza dela. Talvez tenha até sido, mas aí você se rejeita, você fecha o coração. Existe um trauma na tua mente, no teu coração, porque você foi rejeitado, porque você foi trocado. Você se sente trocado e rejeitado por causa da sua beleza.
porque você acha que não é tão bonito quanto a outra pessoa. E porque você experimentou os desamores, você cria barreiras aí dentro do teu coração. Você cria uma barreira muito grande, que ninguém mais pode entrar, e são pouquíssimas pessoas que têm acesso a ela. Aí nós criamos a chamada carência. Somos carentes de amor. Jesus, o rapaz está com um relógio aqui que está voando, cara. Estamos com o problema da carência. Somos carentes demais. A ausência de amor. E aí a gente quer tentar achar isso de outra forma. A gente quer que as pessoas nos notem, quer que as pessoas nos elogiem. Então você tenta fazer tudo para ser visto e ser elogiado. Aí criaram aí as redes sociais para dar uma facilitada para você, né? Principalmente a juventude. Os mais adultos nem tanto, mas quando é mais adulto e faz isso é pior ainda. Porque colocam lá no Facebook tudo que pode fazer com que você seja visto. O que você faz? Tenta tirar 1000 fotos, para daquelas 1000 fotos, tirar 2, 3 ali para escolher, para colocar lá. Você vai escolhendo, essa aqui não está legal, o cabelo não está legal, essa aqui não está legal, até que, essa aqui dá, aí você vai lá e coloca. E fica lá olhando para ver se alguém vai curtir. Ansioso para ver se alguém vai comentar. Ou se não, se uma pessoa, talvez 500.000 pessoas curtem, mas se aquela pessoa não curte, você fala, não adiantou de nada. Você fica sofrendo. Por que você não coloca as suas fotos mais cansadas? Porque você precisa o quê? Ser notado, ser admirado. É carência. É carência. Muito amiga da vaidade, viu? Está ali com a vaidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, na parte da tarde. Sobre a vaidade. Porque você tem necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser amado. Daqui a pouco você coloca lá, se sentindo triste. Qual a finalidade de você colocar no Facebook se sentindo triste? É que as pessoas vejam, te notem, né? Sabe o que você tem que fazer? Quando você vê que alguém colocou assim, vai rezar, irmão. Tristeza passa rapidinho. Porque se você coloca isso, porque você quer que as pessoas vejam que você está triste, mas ali não são seus amigos. O que o Facebook vai te ajudar? Alguém vai te dar uma palavra de consolo ali? Não, você não precisa disso. O que está precisando no seu coração é amor. Sim, você está mostrando para todo mundo que você está precisando ser amado. É isso que acontece. Está revelando para todo mundo: olha, eu estou precisando de amor. O que existe aqui por trás disso é a falta do amor. E nessa carência, nesse buraco que existe, na ausência de tudo, na ausência de amor das pessoas, na ausência de amor dos familiares, porque você que cresceu sem o seu pai, ficou um espaço, um vazio aí, em que você só precisa do amor do pai, mas ele não existe. E existe essa carência, ou se não da mãe, ou se não do irmão, e você fica fechado nisso. Existe uma barreira incrível e ninguém pode entrar. Quando você vai se relacionando e alguém vai ganhando sua confiança, e até o momento que você abre a sua intimidade para essa pessoa, pronto. Aí o que acontece? O desequilíbrio. Você despeja toda a sua carência na vida dessa pessoa. Aí aquela pessoa, tudo que faltou amor aí aquela pessoa vai, ela é tudo para você, e você não vive sem aquela pessoa. Tudo que você vai fazer tem que ser com ela. Isso eu estou falando só, não estou falando só de relacionamento amoroso e namoro, não. Amizades também acontece isso. Muitas vezes alguém da sua família, e você está ali
apegadíssima, existe um apego que você não faz nada sem aquela pessoa é tudo para você, querendo suprir a ausência de outro, suprir a ausência de uma outra situação, você desconta tudo naquela pessoa. Quantos casamentos não existe isso? Em que a mulher trata o marido como pai, porque existiu a ausência do pai na sua vida. Então o marido, além de ser marido, precisa ser pai também, e você trata ele assim. Ou ao contrário, o marido não teve mãe, ou se não, teve a mãe o tempo todo e trata a esposa como uma mãe. O tamanho do desequilíbrio da nossa vida é o amor desordenado, são os desamores, a falta de amor e os desequilíbrios que eles causam. Preste atenção. Em cada experiência de desamor é gerado um vazio, uma necessidade de amor não suprida. E nós procuramos preencher com outros essas carências acumuladas. É importante você detectar isso enquanto vou falando. Acredito que você já esteja detectando em você. É importante que nesse momento você esteja disposto a olhar para si e perceber onde está faltando amor aí dentro de você. Onde que falta o amor na tua vida? Onde faltou na sua história? E onde te recusaram? Onde te zoaram? Em que você não se aceita, em que você não se ama. O mandamento de Jesus fala assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar, é mandamento. Amar a si mesmo é mandamento. Isso quer dizer cuidar e amar aquilo que Deus fez. Tem aquela cena em que Jesus foi curar a sogra de Pedro, lembra do Evangelho? Se você for ver no Evangelho, vai estar dizendo assim: Jesus veio do templo, foi até a casa da sogra de Pedro e encontrou ela doente. Depois que Jesus curou ela, ela se levantou rapidamente para servi-los. Olha só, Jesus amou a Deus porque estava no templo, certo? Depois serviu ao outro, curando a sogra de Pedro. Logo em seguida ele se alimentou, cuidando de si mesmo. Uma das coisas que mais existem no nosso meio hoje são pessoas que não se amam. São pessoas que se afundam ou mergulham demais no ativismo, até mesmo dentro da igreja, dentro da renovação carismática, e não se amam mais. Não amam mais esse momento de convívio familiar. A gente vai falar isso ainda. Mas porque está tão afundado em suas carências, que acaba querendo encontrar amor nas coisas, e não cuida de si. Um dia eu ouvi isso da minha psicóloga. Fui fazer uma terapia por um tempo. Tudo porque eu comecei falando para ela, numa conversa informal, nem estava lá no tratamento. Uma conversa informal, eu sabia que era psicóloga, eu fui falando, daqui a pouco eu falei: eu preciso fazer, porque deixa eu confessar para vocês um dos meus pecados. Eu luto muito contra o pecado da preguiça. Ela ri, dá risada da minha cara aí. Aí eu lembro que eu fui falando para ela: não, eu preciso lutar, vencer isso aí. Eu falei: por exemplo, eu tenho 2 dentes quebrados, eu preciso arrumar, mas não acho tempo, não tenho disposição para ir no dentista. E não é nem questão de dinheiro, eu podia ir lá. Ela falou assim: você não se ama. Tomei uma pancada. Eu falei: como assim? Foi difícil, tipo assim, eu não quis aceitar isso de cara. Eu falei: quem falou? Me amo sim. Não se ama. Você cuida de outras áreas da sua vida, mas se você se amasse, você já tinha cuidado do seu corpo. Aí nisso eu falei: tá bom, vamos fazer a terapia e tal. Aí nisso eu comecei a fazer terapia. Foi um tempo que eu passei e foi muito bom para a minha vida, porque eu estava me deparando com a minha verdade, e eu percebendo que eu não cuidava do meu próprio corpo, não cuidava de mim. Quando eu fui no hospital aí, que eu fui fazer essa bateria de exame que eu falei para vocês, eu falei: meu Deus do céu, de novo. Porque por muitas vezes a culpa é nossa.
Tem a questão genética aí, a questão por ser hereditário, que meus pais também são hipertensos, mas também tem questões minhas que eu fico comendo de tudo, bebendo de tudo, de tudo assim, refrigerante, tá, gente? Aí daqui a pouco você não tem equilíbrio e o seu corpo vai acusando, você não se ama, não cuida de si mesmo, e na ausência desse amor, fica desequilibrado, você se torna desequilibrado. Onde está aí, irmãos, a necessidade para nós? Voltarmos ao amor de Deus. Deus é o amor que nós precisamos, Deus é o amor que nós procuramos para suprir essas nossas ausências, para equilibrar e colocar ordem nos nossos sentimentos, colocar ordem em nossos sentimentos. Talvez você olhe para dentro de você e veja que está tudo desordenado, tudo fora do lugar. A forma como você se relaciona com o marido, a forma como você se relaciona com o amigo, a forma como você se relaciona com o seu namorado ou namorada, está tudo desorganizado, desequilibrado. Precisa pôr ordem nisso tudo. Precisamos entender que Deus nos ama e esse amor é que nos preenche. Mas também eu preciso entender, eu sou capaz de amar. Por isso aquele que está do meu lado precisa do meu amor. Mas como eu vou amar se nem eu me amo? Como vou amar se eu não entendo como amar, se está tudo desequilibrado aqui dentro de mim? Como falar de amor, repito, como cantar o amor, como pregar sobre o amor, se eu não tenho vivido isso na minha vida? Se existem esses buracos dentro de mim, é hora de se deparar com esse amor, esse impacto com o amor de verdade, porque nós estamos deturpando a palavra amor. Hoje se fala de amor para qualquer coisa. Eu amo você, eu amo tal coisa. Não, gente, amor é muito profundo. O amor é aquele que nasce e tem a fonte em Deus. Portanto, é necessário buscar em Deus para amar o outro também. Quantos aí do seu lado precisam ser amados? Quantos que convivem com você que precisam de verdade do seu amor? Quantos filhos estão se perdendo porque os pais não sabem mais amá-los, não sabem como amá-los? Existe a questão dos pais que, por causa da educação que tiveram, não souberam lidar com a vida dos seus filhos. Amor, vem cá, conte aqui para nós um pouquinho sobre essa questão do... Rafaela sempre conta, por exemplo, do pai dela, que teve uma criação muito difícil, e depois hoje tem dificuldade com os outros irmãos dela. Graças a Deus ela é de Deus, que soube entender isso e ser curada com isso. Mas e quem não é? E os filhos que não são de Deus? Ele manda eu falar e depois ele diz assim, mas não demora muito. Irmãos, o Juninho se apresentou aqui, né? Ele falou do pai dele, da mãe dele, que ele nasceu carismático. Essa não foi a minha realidade. Eu vim conhecer um grupo de oração e a renovação carismática há 10 anos atrás, aos 19 anos, hoje eu tenho 29. Então, a minha criação foi muito diferente da criação dele. Então, os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade. Tá gravando, né? Vocês prometem que fica só entre aqui? Pode ser. E o meu pai, a minha mãe trouxe uma moça de um estado do Nordeste para cuidar de mim e do meu irmão. Nossa babá, né? Porque ela trabalhava, meu pai também. Só que em vez da moça cuidar de mim e do meu irmão, ela cuidou do meu pai. Se é que vocês entendem. Vocês viram que não era com vocês. Mas foi uma situação bem delicada, assim. Então, eu sou a primeira, a mais velha, depois vieram 4. É uma salada, gente. O Juninho tem que explicar às vezes para as pessoas, mas é bem... A minha estrutura familiar é algo bem delicado mesmo. Hoje ninguém da minha casa assim caminha na igreja, a não ser eu, mas hoje eu compreendo o propósito de Deus. Mas enfim, a ausência do meu pai, a ausência da figura paterna,
fez com que eu fosse uma adolescente, uma criança, uma adolescente extremamente carente. Então eu realmente procurava nos outros, eu até falava ali para Morgana, né? Aos meus 18 anos de idade eu fui noiva de um rapaz que eu via na vida dele, na família dele, tudo aquilo que eu não tinha na minha. Então isso que o Juninho estava falando, que a gente despeja no outro aquilo que a gente não tem por causa das carências, foi exatamente o que eu fiz. Então eu não podia perder aquela família, eu não podia perder aquele rapaz, porque eu achava que ele tinha que ser tudo para mim, o meu pai, na verdade. Então a gente cresceu, eu tinha muita resistência com meu pai, depois descobri algumas coisas da minha mãe, também tive muita resistência com a minha mãe, e foi dentro do grupo de oração que todas essas coisas foram mudando. Então Deus foi curando meu coração, Deus realmente foi me mostrando que a partir da minha vida, Deus amaria a minha família, e é assim até os dias de hoje. E nesses 10 anos eu rezo para que a minha família tenha um encontro com Deus. É isso que eu peço para Deus, não tire nenhum deles da face da terra antes de se encontrarem com o seu amor. Eu creio que Deus vai atender minha oração. Só que a separação dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, vou tentar explicar. É eu e o meu irmão Rafael. Se separaram, meu pai ficou com a babá, minha mãe teve um outro relacionamento com o meu padrasto. Com a minha babá, meu pai teve mais 2 filhos, mais 2 meninos. Com a minha babá é legal, né? Com a madrasta, o meu pai teve mais 2 filhos. A minha mãe com o meu padrasto teve mais 1. No total são 4. Nesse processo, o da minha mãe... Não, essa parte não posso falar, né? Melhor não. Os meus irmãos também estão nessa situação da falta dessa estrutura familiar, da falta do amor. Por causa disso, 2 dos meus irmãos estão vivendo uma situação bem difícil, buscando preencher as suas carências, e eles não conseguem enxergar isso, porque estão fora da igreja, então não conseguem viver esse amor com Deus. A gente já rezamos por todos eles, a gente tenta fazer o possível para trazê-los para a igreja. No grupo de oração do Juninho teve um retiro de primeira experiência, ele tentou levar a minha família, mas é uma resistência muito grande. Mas por causa dessa ausência, realmente eu vejo hoje na minha família essa carência, eu vejo nos meus irmãos essa necessidade do amor, da figura paterna. Então muitas das coisas que acontecem hoje é por causa disso, a falta da figura paterna, a falta desse amor, e a carência é inevitável por causa disso. Então são inúmeras coisas, mas comigo, graças a Deus, aos meus 19 anos de idade, como eu disse, eu entrei num grupo de oração e foi lá dentro que Deus me devolveu os sonhos, me devolveu, porque eu não acreditava em família, eu não acreditava que um homem poderia ser fiel a uma mulher, eu não tinha vontade de ter família, nada dessas coisas, porque eu achava que aquilo ia se repetir na minha vida. E ali eu percebi que realmente Deus estava me refazendo e me fazendo capaz de amar e capaz de me abrir à vontade dele. Então Deus realmente fez uma cura muito grande na minha vida, para que eu não fizesse do Juninho o meu pai, para que eu não fizesse dele a minha cura, no sentido de que ele fosse preencher um espaço que na verdade ele não tem nada a ver com a minha história, no sentido da ausência do meu pai. Mas hoje, irmãos, graças a Deus, assim, perdoei os meus pais, consigo me relacionar muito bem com eles, sou apaixonada pelos meus pais, e eu luto sim para que a minha família possa ter um encontro com Deus, como a gente está aqui, possa caminhar na igreja, possa viver, e que eles possam, independente da idade que eles têm. Minha mãe agora está com 50 anos, meu pai tem 51, então eu espero mesmo que, independente da idade deles, eles continuem sonhando, e eles estão sofrendo muito, muito. Então assim, todos da minha família vivem essa questão do que o Juninho está pregando aqui, sobre a questão da carência. Obrigado. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé, para nós rezarmos um pouco. Porque muito mais do que falar, nós precisamos rezar. E é na oração que Deus vai nos ajudar com isso. Acredite, irmãos, Deus quer nos reconstruir por inteiros.
Enquanto falamos, eu não sei a sua história, não faço ideia de como seja, mas você sabe como você foi criado, e você sabe como cria seus filhos, ou você sabe dos seus sonhos, ou a falta deles. E é nisso que Deus quer agir, é na sua verdade, naquilo que você é. Teve um dia que eu perguntei para uma moça, assim, quer dizer, uma moça chegou em mim e falou assim para mim: eu não sou feliz, e acho que nunca mais vou ser feliz. Eu falei: por quê? Porque eu tomei uma decisão muito errada na minha vida e não tem mais volta. Eu falei: qual foi essa decisão? Eu me arrependi de ter casado, e agora eu sei que eu não posso separar, a igreja não permite, e eu estou totalmente arrependido, e eu sei que eu não sou feliz, eu sou infeliz, vou ser infeliz pro resto da vida. Tamanha era a decepção dessa menina, não só com o marido, mas com a própria vida, porque o marido era uma pessoa muito boa, eu conhecia, mas é com a própria vida, com as decisões que vai tomando durante o convívio ali das coisas, e depois começa a enxergar no seu relacionamento: pronto, é por causa disso que eu sou infeliz e vou ser feliz, e estou condenado à infelicidade pro resto da vida. Eu falei assim: olha, você vê fim nas coisas, Deus vê um longo caminho. E lembrei-me daquela canção do Padre Fábio de Mello: tens o dom de ver estrada onde eu vejo o fim. Eu estou vendo o fim de tudo, Deus vê ainda uma estrada. O que é fim para mim e para você, não é para Deus. Jesus tem a capacidade sempre de reescrever a história, que é para nós já está no ponto final. Está o ponto final ali, não está? Ele vai ali com a canetinha naquele ponto final, dá só uma puxadinha assim, pronto, virou uma vírgula, e a frase vai continuar, e a história vai continuar. Se é ponto final, ele pode começar uma nova frase na linha de baixo, mas ele não permite, ele não vai permitir que sua história termine desse jeito. Se os seus sonhos, se você viu desmoronar todos, ou você vê ainda, se você também está aqui no nosso meio e também tem essa mesma ideia: eu não sou feliz e nunca mais vou ser feliz, eu digo para você, irmão, irmã, Jesus é uma longa estrada na tua vida de felicidade. Você foi criado para ser feliz, você foi criado para ser feliz e viver o amor de verdade. Você foi criado para viver um amor perfeito, e esse amor você precisa testemunhar, precisa viver aí na tua vida, porque senão não tem sentido o seu serviço dentro da igreja. O seu serviço precisa ser testemunho da tua vida. Por isso, irmão, acredite, Deus quer dar para você uma nova chance hoje, de vida e de alegria. Eu vim para que minhas ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Não é miséria, não é carência, não é apelação, é viver a alegria em plenitude. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim, me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas, se não sei, me ensinas, e se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo, e se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim,
pudesses compreender por mim, quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama e não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E Deus me ama e não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Lembra daquela cena daquela mulher pecadora que foi pega em adultério? Lembra disso? Aquele evangelho que os doutores queriam pegar Jesus. Pegaram a mulher em adultério e já sabia, pela lei ela tinha que morrer. Jogaram ela diante de Jesus. Aí foi o erro deles. Queriam matar, falar de morte e jogaram de frente daquele que era o Deus da vida. Se arrebentaram todo. Pela lei ela deve morrer. O que o Senhor diz? O que Jesus fez, irmãos? Primeiro, Jesus se abaixou, se inclinou e foi até a altura dela. Se ela estava no chão, então Jesus foi até o chão. Isso é compaixão. Jesus se inclina, olha nos olhos dela. Irmãos, essa atitude de Jesus, eu sinto Ele fazendo isso conosco agora. Jesus se inclina até nós, até as nossas misérias, até as nossas carências, até os nossos vazios. Jesus vem. Se você se sente aí no fundo do poço, Jesus vai até o fundo do poço com você. Se você se sente na lama, Jesus pisa nessa lama e vai à lama com você. E Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Daqui a pouco foram embora todo mundo. E Jesus disse: mulher, cadê aqueles que te condenavam? Você consegue imaginar essa mulher? Para ela já era o fim. Quando pegaram ela, ela já sabia: vou morrer. Daqui a alguns minutos eu já não estarei mais viva, eu vou morrer. A certeza, a única certeza que essa mulher tinha era da morte. A única certeza que ela tinha é que iria morrer. Quando se depara com o Deus da vida, e quando Jesus pergunta: cadê aqueles que te condenavam? Você consegue imaginar o olhar dessa mulher, olhando e vendo que existe ainda esperança? Se ninguém te condenou, também não te condeno. Para ela era o fim, para Jesus ainda tinha uma longa estrada. Eu não sei qual a sua situação. A única coisa que eu tenho certeza é que Jesus está te amando nesta manhã. É que Jesus está te fazendo amado e amada, e dizendo para você assim: eu acredito na tua felicidade, acredite em você também. Não tenha medo de entregar as suas dores, de entregar os seus vazios. Não tenha medo de falar para Jesus das suas carências. Não tenha medo de falar para Jesus: não, está faltando amor aqui sim. Eu vivi essa situação, Jesus, por favor, me ajude. Você precisa ser amado agora, e o amor está sendo derramado no nosso meio. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se
falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Presta atenção. Ele tem um dom de ouvir segredos, mesmo se você se cala. E se você falar, Ele vai te escutar. Quero convidar você a conversar com Jesus agora. Conversa com Jesus. Senta com Ele de novo naquele poço. E agora, em cima daquilo que você ouviu nessa reflexão que fizemos sobre a afetividade, fala para Jesus tudo que está no teu coração. Não tenha medo. Se tiver que chorar, chore. Mas abre o teu coração e fala para Jesus tudo que você está sentindo, tudo que está aí na tua mente. Irmão, é necessário que você fale, é necessário que você coloque para fora, é necessário que você converse com seu amigo Jesus. Se você falar, Ele vai te escutar. Ele está te escutando. Traumas que você viveu na sua infância, rejeições que você passou, opressão que existe sobre você, continue falando com Jesus. Conta tudo para Jesus, conta os seus segredos. Ele tem dom de ouvir segredos. Conta para Ele coisas que você não falaria para ninguém, mas que está aí guardado. A misericórdia de Deus está aqui no nosso meio, não tenha medo. Se você é um menino e que sente que gosta de outro menino, se você é oprimido por isso, conta para Jesus. Se você é uma menina e sente que gosta de outra menina, que se atrai por outras mulheres, conta também para Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de falar as coisas que estão no teu coração. Não tenha medo de falar as suas verdades. Só não esconda para Jesus. Não esconda dele a sua verdade. Queria que você abrisse seus olhos e olhasse lá para cima para o crucificado. O crucificado nos atrai de nossa dispersão para nos reconstruir. Olha para Ele agora. Olha para Ele. Ali está o amor revelado. Em Jesus Cristo está o amor revelado. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender? Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim,
viesses compreender por mim, quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. E a falta de amor aí por outros? Olhando para Jesus ainda, põe a mão no teu coração. Eu sei que existem pessoas que você precisa perdoar, que você precisa amar mais. Põe a mão no teu peito e fala para Jesus: dá-me o teu amor. Ele é a fonte do amor. Pede, irmão, irmã, pede para Jesus a capacidade de amar. Pede para Jesus a capacidade de perdoar. Pede para Jesus essa força para você perdoar, irmão, irmã. Pede para Jesus: enche esse meu coração de amor, que eu preciso amar, eu não consigo perdoar, Jesus. Talvez fizeram coisas horríveis com você e você não consegue perdoar, mas o amor de Jesus é capaz de te ajudar. O amor de Jesus vai te dar força para amar e perdoar. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama e não estou só. Diga: Deus cuida de mim. Que Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz e me diz coragem. Deus me ama. Que Deus me ama. E não estou só. Que não estou só. Cuida de mim. Que Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz e me diz coragem. Olha aqui para mim por um instante. Agora, nos carros e nos celulares existem o GPS. Já andou com o GPS? Já? Você está num local de origem e tem um destino, não é isso? Aí você digita lá onde você quer chegar. Aí tem aquela vozinha. Hoje você pode até escolher se é voz masculina ou voz de menina. E vai falando para você: em 500 metros, vire à sua direita. Em 200 metros, vire à sua direita. Quando chega à direita, fala o quê? Vire à direita. Se você passar, quem está dirigindo o carro? É o GPS ou é você? Eu, né? Eu estou dirigindo. A vozinha fala: vai por aqui, vai por ali. Mas quem está dirigindo é que vira o volante. Deus é assim, irmãos. Está o tempo todo aqui, ó. Faça isso, faça aquilo. Não vai por esse caminho, vai por outro. É ou não é verdade que você sempre ouve a voz da verdade de Deus falando assim: não faça isso? Fala a verdade. Nós sempre ouvimos Deus falando, mas quem toma a decisão somos nós. Quem está com a mão no volante somos nós. Aí chega um momento da nossa vida, jovens, adultos, velhos, aí a gente fala: que decisão que eu fui tomar na minha vida? Por que eu fui fazer isso comigo? Por que eu fui fazer aquilo? E às vezes você está ali dirigindo o carro e está todo perdido. Entrou numa rua errada. Já entrou em algum caminho e fala assim: o que eu fui fazer? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fui fazer com a minha vida? Por que eu fui fazer isso? A esperança, sabe qual é, irmãos? Que o GPS, quando você entra numa outra rua, uma rua errada, o GPS fala o quê? Recalculando a rota. Ele vai fazer você chegar naquele destino, irmão. Se
você errou, Ele vai falar: recalculando a rota. Vai chegar. Vamos voltar. Irmão, eu não sei que lama que você está afundado hoje. Eu não sei que dor que você tem nesse momento da tua vida. Eu não sei que carência que você está vivendo, mas hoje é o dia de você fazer um retorno. Hoje Jesus está falando para você: eu estou recalculando a rota da tua felicidade. Eu estou recalculando a rota do amor no teu coração. Se você chegou aqui sem amor, você sairá daqui transbordando amor. Jesus está recalculando a rota da tua vida, seja qual for o lugar que você esteja. Se você está no fundo da lama, é daí mesmo que Ele está falando: daqui a gente vai fazer um outro retorno. Daqui eu estou recalculando a rota da tua felicidade. Mas aqui a gente não fica. Perdido a gente não fica. Perdido você não fica mais, irmão. Você não sairá daqui perdido, não. Ele dá a mão para você, para ajudar você a andar no caminho certo. Livres, irmãos. Eu sinto essa palavra, livres. O Senhor está nos libertando. Eu falava com a Selma lá de manhã: esse encontro é um encontro inteiro de cura e libertação. É um encontro todo de cura e de libertação. O Senhor está nos libertando. Você crê nisso? Então, como livres, homem livre, mulher livre, canta você. Tens o dom, tem o dom de ver estrada onde vejo o fim. Tens o dom de ver onde eu vejo o fim. Me convences quando falas: não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos. Mesmo se me calo, e se falo, me escutas. Queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Voltarás quando a solidão bateu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viestes compreender por mim, quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar, quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar, quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros para recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Levanta os braços e canta: Deus me ama. E não estou só. Que Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz e me diz: diga forte: Deus me ama. Não estou só. Cuida de mim. Quando fala pela tua voz e me diz coragem. Eu vejo Jesus olhando para você assim, bem no fundo dos seus olhos, dando aquele sorrisinho, sabe aquele de canto de boca assim, ó. Ai, você também, hein? Jesus se olha, sorri para você e te entende. Sabe quando você fala assim: ninguém me entende? Já falou isso, irmão? Ninguém sabe o que tem aqui dentro de mim, ninguém me entende. Jesus sorri para você, olhando, você vai falar: eu te entendo. Eu te entendo, filho. Eu te entendo, filha. Por isso que eu te amo. Sabe que seus sonhos, aqueles que desmoronaram todos, aqueles todos que foram por água abaixo, que estão todos destruídos,
Ele está trazendo outros para você recomeçar. Novos sonhos, nova vida, novo amor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viesses compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Amém. Pode sentar. Quando fala pela sua voz, diz o que, irmãos? Coragem. Lembra da parte da música lá? Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens, onde estão os segredos que ninguém vê. Precisa ter coragem. Para mexer em algumas áreas da nossa vida, precisa ter coragem. Porque nós precisamos ser livres. Esse é o sonho de Deus. Que sejamos livres. E se Jesus te libertar, você será verdadeiramente livres. E isso que eu creio para nós nesse encontro. Que Jesus nos fará verdadeiramente livres. Presta atenção, temos uma lição aí. Você vai almoçar daqui a pouco, né? Depois do almoço, eu preciso que você ainda continue em retiro. Não se disperse. Você vai tirar 20 minutinhos do seu almoço. Você pegar uma folha, uma caneta, pode ser um caderno, sei lá, se tiver uma folha solta, mas dê um jeito. E eu quero que você escreva uma carta para Jesus, destinada a Ele. E nessa carta, filho, escreve o que você quiser. Escreve tudo que está no teu coração. Ninguém vai ter acesso a essa carta. Vai ter um momento que nós vamos entregar a carta para Jesus, depois dá um jeito de dar o fim nela, queimar, mas você vai escrever uma carta para Jesus. Você tem alguma dúvida do que eu falei agora? Não? Não preciso cobrar para você, irmãos. Olha a carta! Não. Vai almoçar, se alimenta e tal. Tira 20 minutinhos e escreve uma carta para Jesus. Nós estamos em retiro. É um retiro da verdade, mas é um retiro do amor, onde estamos sendo amados. E presta atenção, na parte da tarde nós vamos mais profundo ainda, tá? Vai mexer mais ainda. Se prepare. Amém?